Bem-vindo ao canal On Cycle Club. Eu normalmente não costumo fazer vídeos assim, sem estar em cima da moto, mas hoje o tema é especial e eu estou muito bem acompanhado aqui. Olá! Então vamos falar um pouco sobre garupa. A gente pensou um pouco sobre como falar ele, né? Como dividir ele, porque ele é um pouco polêmico em alguns pontos, assim, né? Principalmente, obviamente, bagagem. Então eu dividi em alguns subtemas, né? A gente dividiu em alguns subtemas que são eles. Começar já com bagagem, começar já lá na polêmica logo. Depois ir para a parte de preparação da moto para garupa, numa viagem, seja ela curta ou longa. O terceiro assunto, falar um pouco sobre a preparação para uma viagem de uma garupa. E no final a gente dá algumas dicas aí. Mas é claro que essa aqui é um assunto que é um pouco polêmico, então a gente vai... Não é polêmico, né? Mas é de interesse geral aí. E a gente não vai conseguir dividir ele, bagagem, falar bagagem, preparação de moto, A gente vai acabar indo e voltando algumas vezes. Então ele não vai ficar super dividido, mas a gente vai abordar todos esses assuntos aí. Que a Ju se apresentasse aí, porque eu vou puxar um pouquinho de sardinha aqui, que só eu tô falando agora, né, mas vou passar a bola já, que a Ju, ela já tem uma experiência legal aí na garupa. Ela viajou comigo agora quase 10 mil quilômetros para a Argentina e já fez outras viagens. Eu queria que ela contasse um pouco, antes de a gente começar a entrar nos assuntos, essa experiência que ela tem. Olá! Bom, pra quem não me conhece, eu sou a garupatroa do Léo. Normalmente eu tô atrás das câmeras, né? Então eu tô filmando, tô fazendo algumas imagens complementares. Vários takes bacanas que vocês veem na viagem aí, a Argentina de moto, por exemplo, o Eju que fez. Tô acertando, aos pouquinhos eu vou acertando. E aí, a gente vê, né, que nos comentários tem muita gente que pergunta muito também, quer entender um pouco mais da perspectiva da garupa, por que tem garupas. Então a ideia desse vídeo também é poder falar um pouco e dividir e quem sabe aumentar o número de garupas, né, que a gente vê andando por aí. Bom, então em relação a viagens, a gente realmente já fez algumas. Começamos com viagens mais curtas, né, então a gente já foi para Minas, a gente já foi para Águas da Prata, a gente já foi para o Rio, né, porque somos cariocas, então a gente já foi para o Rio algumas vezes também de moto. A gente mora em São Paulo, mas a gente é do Rio, então só para situar quem é novo aí no canal. A gente também já foi para Urubici, né? E aí a Serra do Rio do Rastro, o Corvo Branco, Morro do Campestre. Também já fizemos o Rastro da Serpente. A última viagem grande agora foi a viagem da Argentina. Foi a primeira muito grande, na verdade, que a gente fez, né? Foram 22 dias de viagem. Foi agora que a gente fez no começo do ano para a Argentina. E também já andamos em Portugal de moto, uma viagem mais curta, acho que foram 5 dias, se não me engano, 4 de 5 dias. Mas também foi bem legal, então acho que eu já tenho uma certa experiência. Não tem muita gente que tem muito mais do que eu, é óbvio, sempre tem, né? Mas eu acho que o pouco que eu tenho sempre vale dividir. Não, com certeza. Vão ter garupas com muito mais experiência que a Ju e pilotos muito mais experientes do que eu. Mas aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é um bate-papo para dividir um pouco da experiência que a gente tem com vocês. Então, sendo bem claro e sincero, aqui ninguém é dono da verdade, a gente só tenta compartilhar um pouco que a gente sabe. Não é mesmo? Então, vamos começar aí com o primeiro assunto, que é o mais polêmico, que eu tenho certeza, se a gente começar a falar dele e não tomar cuidado, a gente vai falar 2, 3, 4 horas aqui, que é a bagagem. A gente sabe que tem bagagens de N tipos de tamanho, para N tipos de viagem, para N tipos de situações, aliás. Você pode viajar durante o final de semana, no sol, durante o final de semana no frio, viagem longa no calor, viagem longa no frio. E então, assim, é muito difícil falar sobre isso. Mas uma coisa que de fato todo mundo concorda é que o tamanho da bagagem influencia no peso da moto e muitas vezes as
nossas queridas e amadas patroas, esposas, namoradas, seja o que for, elas acabam levando mais coisa do que a gente. E como controlar isso, assim, é muito difícil, né? É muito difícil. Às vezes é uma coisa que tem que ser administrada com o tempo. Então eu queria que a Ju falasse um pouco sobre o que ela leva numa viagem pequena, uma viagem curta de final de semana, que acaba sendo as viagens que a gente mais faz, por ser mais fácil de fazer, né? Aproveitar um final de semana, um feriado, e também a experiência que ela tem, que ela viveu agora na Argentina durante 22 dias. Bom, eu acho assim, a bagagem também depende muito do estilo da pessoa, né? E viajando de moto, esse ponto que o Léo comentou, é muito importante do fato da gente não poder levar muita coisa, né? Tem gente que por natureza já viaja, quer levar uma roupa diferente para cada dia, um sapato para cada dia. Isso na moto não rola, né? Pra mim, eu não tenho tanta dificuldade porque eu nunca fui dessas pessoas que viaja querendo blogueirar, né? Eu nunca levei muita coisa, eu nunca fui dessas pessoas de realmente querer ter muitas opções. Pra viagem de moto, eu acho que tem dois estilos, né, de viagem. Você tem essas viagens que você viaja para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente foi pro DMS, né, que a gente viajou e sabia que ia ter um evento, então não ia ser aquela coisa de ficar viajando o dia inteiro, só chegar em algum lugar, jantar, dormir e acordar no dia seguinte. E você tem as viagens maiores, tipo a viagem da Argentina, que a gente realmente passou a maior parte do tempo em cima da moto, né? O que eu faço? Quando são viagens menores, dessas que a gente tem um outro objetivo que não só viajar de moto, normalmente eu levo uma roupa pra viagem em si, né? Então, tipo, uma calça jeans, que aí é a mesma calça que vai, a mesma calça que volta. A blusa térmica que a gente usou na viagem comprou pra viagem da Argentina foi incrível. É uma segunda pele térmica pro calor. E ela é ótima, porque além dela ser prática, a que a gente comprou, ela já tem também um certo estilozinho, assim. Então ela tem aqui um zíperzinho que não fica aquela coisa totalmente sem graça, enfim. Então ir e voltar com ela é ótimo, porque ela é super prática. Então, por exemplo, dá pra chegar no hotel no dia, né? Fez a viagem, chegou, tomou um banho, tira no banho a blusa, lava no banho e estica. Então dá pra usar na volta e ela vai estar limpinha, não tem problema. E essa segunda pele térmica, ela é muito prática porque você lavou e ela seca muito rápido. Então, se tiver uma temperatura um pouquinho mais quente, ela vai secar muito mais rápido. E se também não tiver, dá para sempre usar os esquemas lá de ar-condicionado, de colocar na frente do ar-condicionado. Enfim, tem N sugestões aí que a galera sempre acaba comentando aí nos vídeos. Então, essa roupa para viajar. E aí, o que eu tento fazer durante o dia do evento, né, se for mais de um dia, enfim, é já ir com a roupa pensada. Então, o que eu vou usar nesse dia? O que eu vou usar no dia seguinte? O que dá para comunizar? Então, por exemplo, eu vou levar um sapato para usar em todos os dias de evento, não vai ser um para cada. Eu vou levar uma jaqueta que eu consigo usar em todos os dias de evento. A calça jeans, se eu for usar calça jeans, vai ser a mesma calça da viagem. E aí, se não, vai levar, de repente, uma saia que é alguma coisa mais leve. Enfim, é tentar também ir pensando no que você consegue fazer para deixar mais resumido. Secador de cabelo, dá para ligar para o hotel para perguntar, tem secador de cabelo? Para não precisar levar, ser uma coisa menos, né? E numa viagem maior, né, uma viagem de 20 dias, essa viagem que você realmente vai ficar mais tempo em cima da moto, aí você precisa de menos coisa ainda, porque você vai ficar a maior parte do tempo viajando, então essa roupa, essa segunda pele, ela é ótima, então você não vai precisar de muita opção de camiseta, né? Quando a gente foi para a Argentina, por exemplo, eu levei 2 calças jeans, eram 2 camisetas térmicas duas calças, e camiseta normal, porque normalmente, aí acho que também vai do estilo de cada pessoa, né? Normalmente quando eu ando de moto, eu gosto de usar uma calça jeans, uma bota, uma camiseta de algodão por baixo, bem básica, e a jaqueta da moto, né? Assim, de uma forma geral. Isso quando não tá com a segunda pele, porque muitas vezes você nem usava camiseta de algodão. Não, quando era aquele dia que a gente vai viajar o dia inteiro, aí eu nem usava camiseta de algodão. Mas de repente um dia que a gente ia fazer o passeio lá dos 7 Lagos, que são passeios mais, né, que não é a viagem em si,
aí eu colocava essa camiseta de algodão e tal, pra dar uma quebrada também, não ficar 100% do tempo usando a camisa, a segunda pele. Eu devo ter levado, eu acho que umas 8 camisetas, se eu não me engano. Então, não resumidamente, para uma viagem de 22 dias, que a gente acabou de fazer, você levou qual foi a sua bagagem, assim? Como foi? Conta um pouco, assim. Eu levei, acho que 2 calças jeans, né, como eu falei, acho que eu levei 8 camisetas, um short, jeans que foi super bom pra, tipo, tomar café da manhã, sabe? Então ele é prático, porque você já não tem que colocar toda a roupa de moto pra ir tomar café da manhã. A camiseta que eu usava, às vezes, pra tomar café da manhã era a mesma camiseta que eu ia usar depois, durante o dia, ou específico, por exemplo, nesses dias que a gente ia viajar o dia inteiro. Eu botava uma pro café da manhã, depois eu trocava pra segunda pele, ficava o dia inteiro usando ela. E aí no café da manhã do dia seguinte eu usava a mesma do café da manhã do dia anterior, porque afinal, né, eu só tomei café da manhã e tirei. Então, assim, dá pra aproveitar muita coisa. A gente também lavou roupa num dos lugares que a gente ficou mais tempo, então isso também ajuda a não precisar levar tanta coisa, né? Chinelo é super importante levar, porque a gente fica o dia inteiro de bota. Então é libertador quando você chega no hotel e tira aquela bota e deixa o pé, né, respirar e bota um chinelo, enfim, realmente faz diferença. A gente levou também roupa térmica, mas térmica mesmo pro frio. Segunda pele térmica de frio. E essa não era desse esquema que dava pra lavar no chuveiro, mas a gente acabou não usando porque também não fez esse frio, porque ela era realmente pra frio, tipo de Patagônia, para se o negócio ali encrencasse. E graças a Deus não precisou. A gente estava na Patagônia, mas era no verão, e não fez frio. Exato. E agora, uma outra pergunta que é bastante polêmica, inclusive para mulher, né? Quantos sapatos você levou? Um sapato? Eu levei só a bota. Só a bota. A bota e um chinelo, foi isso? A bota e um chinelo, foi. E quantas meias pra bota? 2. 2 meias. Mas a gente levou uma meia, que a gente também comprou nessas lojas, né, de viagem. Ela é uma meia mais pesadinha, mas ao mesmo tempo mais que deixa o pé respirar. Mas ela tinha uma proteção para também não criar bolha, né? Porque eu acho que na hora que cria a bolha, ferrou. Então a gente realmente comprou uma meia boa, e aí eram 2 para mim e 2 pro Léo, que a gente ficava usando. A gente usou muitas vezes a mesma meia durante a viagem, só que também quando a gente via que estava precisando, a gente conseguia lavar a meia na pia e deixava secando nos lugares que a gente ia ficar mais tempo, né? Então a gente conseguiu se virar bem com essas 2 meias. Pra gente foi o suficiente. E é legal até falar um pouco sobre quantidade de roupas que vai levar e tal. É que assim, muitas vezes a gente consegue chegar num hotel e lavar as roupas. Então a gente não precisa levar uma roupa para cada dia da viagem. Você vai ficar 2 noites em um hotel, é tempo mais do que suficiente para você lavar toda a sua mala, assim. Sim. Então dá para você fazer isso com tranquilidade, mesmo em viagens longas. E uma coisa que eu aprendi nessa viagem agora, por exemplo, em relação à bagagem, é o seguinte: a gente viajou com uma mala de 80 litros, é uma mala super grande. E o que eu aprendi? Que quanto maior a mala, mais difícil ela vai ficar na moto. Então, assim, a mala era muito grandona, assim, até mesmo para o Cicibar. E pesava muito para trás, assim. Então, se você puder viajar com uma mala de 40 litros, eu acho que é o essencial, é a litragem essencial. Tanto que, se vocês verem os vídeos que a gente fez, né, os vídeos da viagem, você vai ver que a parte de cima ali da mala, ele ficou até meio molenguinho, assim. A gente não usou os 80 litros da mala, assim. E voltando a esse assunto de quantidade, você teve que tirar coisa da mala? Quando a gente fez a mala, inicialmente eu tinha colocado mais casaco, eu tinha levado pote de hidratante, eu tava levando um hidratante grande, eu tava levando mais algumas coisas. Antes da gente sair de casa, o Léo pesou a mala e aí achou que tava muito pesada, então no dia mesmo a gente começou a tirou um casaco dele também, que era super pesado. Então a gente tirou algumas coisas, acabou que realmente não precisou. O hidratante que acabou, obviamente, porque eu não levei o meu grande, a gente comprou lá na viagem, porque isso também é uma coisa, né? Você não precisa levar tudo. Tem coisas que você consegue comprar no caminho, né? Tipo, uma das coisas que eu tirei nessa de tirar as coisas rápido da mala foi perfume. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar 20 dias sem perfume. A gente conseguiu comprar no meio do caminho, enfim. Você consegue ir se virando também
principalmente nas cidades maiores, para ir resolvendo as coisas que acontecem, né? Então isso também na hora de você fazer uma mala, você ter essa tranquilidade de que se precisar você vai poder comprar um sabonete, você vai poder comprar um hidratante, você pode eventualmente poder comprar um shampoo. Isso faz diferença e ajuda também a mala ficar menor. Uma coisa que eu acho muito bacana que você faz, por exemplo, é como você leva o shampoo, condicionador, essas coisas. Explica um pouco assim como é que você faz com aqueles potinhos. Eu tenho aquele kit de viagem, né, que é tudo pequenininho. E aí eu coloco um com shampoo, um com hidratante, um com condicionador. E aí eu tenho os outros potinhos pequenininhos que eu coloco também, outro hidratante que eu gosto de passar no braço, o creme do cabelo, enfim. Mas eu divido tudo em potinhos menores para não precisar levar aqueles grandões. Pra gente que é homem, seria como fosse aquele... Não é só pra homem também, né? Mas como se fosse aqueles negocinhos de bebida pequenininho, sabe? Então, ela leva tudo naqueles negocinhos, assim. Basicamente é isso, só que não, obviamente que não é de vidro, é de plástico. Na viagem da Argentina, como era muito tempo, o shampoo e o condicionador eu acabei levando o meu grande, porque era uma coisa que eu sabia que se acabasse eu não ia conseguir comprar no meio da viagem. Então, eu levei o grande, mas o hidratante eu levei o pequenininho. Então, você vai vendo o que dá, o que não dá e vai adaptando, né? Pô, legal. Esse assunto, como eu falei, acho que a gente pode fazer um vídeo só sobre ele, né? Inclusive, eu acho que se vocês gostarem desse vídeo aqui e quiserem que a gente mostre como a gente fez a nossa mala, a gente pode tentar fazer um vídeo assim também, inclusive com a participação da Ju, para mostrar um pouco o que a gente colocou de fato, o que a gente usou, o que a gente deixou de usar, porque tem muita coisa que a gente coloca na mala e fala assim, vou usar, aí você pensa 2, 3 vezes e fala, cara, sinceramente eu acho que eu não vou usar. E foi o caso dos casacos, das jaquetas. O que a gente pensou assim, cara, se precisar usar uma jaqueta, a gente vai usar a jaqueta da moto junto com a segunda pele mais poderosa que a gente já tá levando. Então, cara, paciência, é o tipo de coisa que a gente tem que abrir mão mesmo. Sim. Em prol de outras coisas, como o peso da moto em si, né? Que eu acho que pra mim é uma das coisas mais importantes quando você tá arrumando uma mala. Mais alguma coisa desse assunto? Não, eu acho que não. Eu acho uma coisa que... Aí não acho que não é muito de mala, mas eu acho que pra mulher uma coisa que conta muito é como manter a feminilidade. Vaidade, né? Como vaidade. ter a questão da vaidade. Não é só mulher também, né? Mas é porque a mulher acaba tendo mais coisas, né? A gente tem um amigo aí que precisa, por exemplo, ter secador de cabelo nos hotéis. No caso, levei bronca já. Mas assim, cada mulher tem o seu estilo, né? E eu acho que esse estilo tem que ser respeitado, né? Também, porque eu acho que se você também faz uma viagem e você não tá se sentindo bem com o que você tá levando, também não vale, né? Mas assim, o que eu tento fazer, né? Eu conhecendo o meu estilo, eu já tento levar coisas ou fazer coisas que vão me deixar mais à vontade. Então, tipo, a bota é uma bota que eu gosto, a calça jeans é uma calça jeans que eu gosto. Uma coisa que a gente fez nessa viagem, todas as outras eu levava bolsa. E eu colocava uma bolsa transpassada. Que acaba, né? Porque também não tem condição de ficar com a bolsa aqui no ombro. Só que na hora não é muito prático ficar com aquela bolsa e aí você fica com medo da bolsa cair, enfim. E aí agora pra viagem da Argentina eu falei, eu não vou levar bolsa, eu vou comprar uma pochete, porque aí eu amarro ela na calça e eu fico com a mão livre pra fazer o que eu quiser, enfim. Falei, tá bom, então já que eu vou comprar uma pochete, eu vou comprar uma pochete de oncinha. Por quê? Porque eu ia me sentir bem com aquilo, eu ia sentir que eu tava ali, sabe, mais estilosa, digamos assim. Né? Então, acho que você vai também tentando, montando o seu look de moto de um jeito que você fica confortável. Né? A jaqueta, foi uma jaqueta que eu fui com o Léo comprar, que a gente comprou junto, que eu gostei, que eu escolhi. A luva também. Então, acho que quando você começa a realmente investir nas coisas que você gosta e que você vai se sentir bem andando de moto, isso também ajuda. Né? São pequenas coisinhas, tipo o perfume, de estar perfumada. Eu não sou muito de batom, mas tem gente que adora passar um batom. Cara, passa o batom, tipo, né? Então você não precisa levar uma mala enorme. Você vê o que é essencial para você não perder a sua essência. E você leva essas coisas que você realmente considera super importantes. Acho que você vai se adequando ao estilo, né? Exato. Ao estilo da moto.
E quando a Ju fala da jaqueta, que a gente foi comprar junto, e eu fui comprar junto com ela porque eu fui ver questão de proteção da jaqueta, se era uma jaqueta legal e tal, e ela foi ver essa questão do estilo, que agora, cada vez mais, que eu acho legal pra caramba, as marcas estão investindo em coisas mais estilosas e com proteção, que as devidas proteções. Antigamente, até mesmo quando a gente começou a andar de moto, quando eu comecei a andar de moto, que não faz tanto tempo assim, que as roupas, principalmente para mulheres, eram muito iguais às roupas de homem, assim. Agora é que eles estão começando a investir um pouco mais nessa questão do estilo e tal, então tá ficando cada vez mais legal. Então dá para se adequar, né? Dá. É aquilo, você tem que ser você mesmo, mas de forma minimalista e se adequando à moto, né? Basicamente é isso, né? Exato. E assim, itens essenciais que não podem faltar, assim, como você viaja na moto e o que você precisa para viajar na moto durante 13 horas, 14, 15 horas que você vai passar em cima da moto. Bota, não tem jeito, tipo, bota tem que ter. Uma calça que eu acho que tem que ser uma calça jeans. Né, que tem protege mais do que uma calça mais leve, alguma coisa assim. Se for uma calça apropriada para moto que você gostar, melhor ainda. Melhor ainda, exato. Eu não tenho, então eu uso calça jeans, camiseta, a jaqueta da moto com proteção, luva, capacete. O intercomunicador pra gente também é super importante, porque ele ajuda não só, né, na viagem para ficar mais divertida, porque você consegue trocar coisas durante a viagem, alguma coisa que viu que é interessante, enfim, né, conversar durante a viagem, mas até por uma questão de segurança. Então, se você vir alguma coisa que você viu que o piloto não viu, né, tipo, olha, você viu aquilo, ou então eu preciso parar, eu preciso levantar um pouco, posto de gasolina, enfim, né, para você também poder se comunicar com coisas que são essenciais. E também bandana. Né? Para que eu uso normalmente? Eu uso a bandana mais para proteger o pescoço, né? Então eu coloco ela até aqui em cima, prendo ou bandana ou pashmina, mas alguma coisa para proteger aqui o pescoço, e eu prendo ela dentro do capacete, que ajuda a entrar menos vento. Então, para mim, meu olho incomoda muito com o vento da moto. Então, quando eu coloco, ele ajuda a não incomodar tanto com vento, com poeira, enfim. Então, acho que essas coisas são as coisas mais importantes para viajar. Legal. E eu acho que assim, essa questão do intercomunicador que a Ju falou, né, é uma questão de segurança até para o piloto, porque a sua garupa, por exemplo, eu não vou dizer que a Ju faz isso, tá bom? Mas ela pode dar aquelas cochiladas quando tá um pouquinho mais friozinho, mais confortável ali atrás. Então, cara, quando a Ju tá muito quieta, não vou dizer que ela dormiu na viagem, porque ela nunca fez isso, né, Ju? Imagina, mas que você pode chegar e falar, perguntar se tá tudo bem lá atrás e tal. E se ela quiser, ela pode ir curtindo uma música, enfim, ela pode ir se divertindo ali da maneira dela, né? E sobre a moto, o que é essencial ter na moto para que seja mais confortável uma viagem para garupa? Para mim, assim, o que não pode faltar é o CC-BY. O CC-BY, ele realmente dá um conforto que te permite ficar muito tempo em cima da moto. Né? O fato de não ter o CC-BY, ele acaba te deixando numa posição desconfortável, né? Então você precisa ficar 100% do tempo segurando no piloto, ou enfim, segurando em algum lugar que você não está relaxado. Né? Então isso atrapalha muito. O fato de você ter um encosto que você pode estar ali prestando atenção em outras coisas, né? Sem o medo de repente dar uma acelerada e você cair para trás, isso faz uma grande diferença. Um banco confortável também. E o Léo vem investindo no banco para poder deixar mais confortável, porque o banco original da Street Bob ele é horroroso. Né? Então realmente para mim eu senti muita diferença quando a gente trocou da Iron para Street Bob. Aí o Léo trocou por um outro banco, melhorou.
Agora, para a viagem da Argentina, o Léo comprou um que a gente chamou de pudim, né? Que era tipo um banco sobressalente com gel, era uma capa de uma gel. capa de gel que a gente colocou ali em cima e que também ajudou a gente conseguir ficar mais tempo em cima da moto sem incomodar. Pudim, como é que tá o pudim? O pudim tá resistindo. É, resistindo só? Não, ele tá bem melhor do que o banco original, mas muito tempo sentado em cima não tem jeito. Os alforjes também são muito importantes, né? E aí acho que é menos de um ponto de vista de garupa e é mais um ponto de vista acho que de viajante mesmo, porque a gente consegue colocar as coisas essenciais ali, né? Então no nosso, por exemplo, na viagem da Argentina, de um lado a gente tinha capa de chuva, né? E do outro lado a gente colocou os equipamentos eletrônicos, digamos assim, né? Então bateria extra para as câmeras, power bank, fio para se precisasse carregar alguma coisa, para a gente ter isso à mão e não precisar tirar toda a mala, desmontar tudo, enfim. A gente deixou tudo ali mais à mão. Então, eu acho que isso é essencial também, até para você ter o conforto de que se precisar de alguma coisa, tá ali. Não tem que desmontar tudo. São itens que precisam estar sempre à mão, né? E aí você pode perguntar nessa hora, você que não assistiu os vídeos da viagem argentina de moto, tá, mas você não leva ferramenta, essas coisas? Então, todas essas outras coisas, como por exemplo, não vacina de pneu, mas kit de reparo de pneu, ferramenta, essas coisas, eu fiz uma outra bagzinha que eu coloquei na frente da moto, até para tentar equilibrar o peso dela na frente com o peso de trás da mala, né? Que já era uma mala para não ficar tão pesada a rabeta da moto. Então eu tentei equilibrar com essas coisas que são um pouquinho mais pesadas, né? Como as ferramentas que você precisa levar. Suspensão também. Suspensão acho que é uma coisa bastante importante para o conforto da garupa. Por exemplo, a Iron que a gente tinha era uma 83 Iron 2016, que já vinha com ajustes de pré-carga dos amortecedores. Então isso ajudava bastante no conforto da garupa, coisa que quando a gente trocou para Dyna Street Bob, não tinha isso. Então acabava sendo muito ruim a experiência da garupa ali, né? Dava fim de curso direto, assim, na cidade, andando, passava num buraco, paf, batia. Passava no quebra-mola, paf, batia. E aí você fica o tempo todo dando aqueles trancos, né? Aquilo é horroroso. E aí quando o Léo trocou o amortecedor por um amortecedor bom, nossa, fez toda a diferença do mundo. Fez toda a diferença do mundo. Porque realmente só dá fim de curso quando caiu num buraco daqueles de respeito, assim, normalmente você tá de boa. E outra coisa que é legal falar sobre o Cicibar é que a Ju já fez trajetos mais curtos, de 150, 200 quilômetros, tanto com a Iron quanto a Street Bob, sem Cicibar. E a experiência foi muito ruim para ela. Pelo menos eu achei, né? Você não relaxa, eu acho. Isso é o pior, assim, né? Porque você fica o tempo todo com medo de cair, né? Porque você não tá instável. Então, o Cicibar dá uma segurança que realmente faz diferença. E fora que você fica com muito menos dor, né? Porque eu acho que a gente chegou a fazer acho que foi até com a Iron, antes mesmo de colocar o Cicibar, foi muito desconfortável. Você começa a ficar com dor nas costas, depois você começa a não ter posição para sentar. É muito desconfortável. Então, realmente, o Cicibar, eu acho que para uma garupa é essencial. E tem que ser um Cicibar bom também. Isso também faz muita diferença. O Cicibar que a gente viajou, quando a gente colocou ele na Street Bob, ele não era um Cicibar que estava numa altura boa e num ângulo bom. Então, ele não era confortável. Isso foi uma das coisas que a gente conseguiu melhorar para a viagem, né? Então, se vocês chegaram a ver a preparação, a gente estava com um que era móvel, né, que um amigo nosso até deu a ideia, enfim, a gente fez um bem bolado aí, né, e aí conseguiu realmente arrumar, mas ele ainda não tinha um ângulo ideal, né, e aí agora a gente acabou de trocar, então o Léo comprou o outro, ainda não tive a oportunidade de testar, mas eu acho que agora sim vai realmente ficar confortável, então invista num Cicibar bom. E é importante a garupa testar para ver se realmente funciona, se der para ir junto na hora de comprar, vai junto, porque faz diferença. Um Cicibar desconfortável também acaba sendo muito ruim e acaba machucando. Isso é uma coisa do Cicibar que você tem que investir. Assim, o pessoal pergunta muito sobre preço de Cicibar, preço daquilo outro.
Na real, cara, assim, você tem que pesquisar e o mais importante é você tentar levar a sua garupa para comprar as coisas. A Ju, no início, ela não se interessava por nada, assim. Ah, não quero ir, não sei lá. Sempre arrumava uma desculpa para não ir. Até o momento que eu comecei a comprar as coisas para ela. Ela foi vendo, não foi gostando e falou, ah, não, na próxima vez eu vou com você, então. E foi assim. E assim também é com a questão, voltando até um pouco, assim é com a questão da bagagem. Nas primeiras viagens, ela queria levar tudo. E depois ela foi entendendo que não precisava daquilo outro, mas é um trabalho que você tem que fazer também como piloto para chegar e falar para ela, ah, olha só, pega a sua mala inteira e vê o que você de fato usou. Você precisa disso tudo? Dá para diminuir? E por aí vai, assim, não vai ser na primeira viagem e vai demorar bastante, talvez nem tenha sido na última. Porque assim, tanto para o piloto quanto para a garupa, é sempre a próxima viagem, você evolui um pouco. Então você percebe que não precisava de tudo aquilo, tem coisas que você não precisa levar, que você pode comprar no caminho. Então é um trabalho sempre contínuo, né? Eu acho que na primeira viagem de moto que a gente fez, eu levei uma bota. Tipo, uma bota daquelas assim, sabe? Pra ficar estilosa. Tipo, levaria hoje? Não. Então, é isso. Então, com o tempo, você vai percebendo que tem coisas que não são essenciais para sua viagem. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo, eu gosto de falar até para os amigos, não adianta você, a primeira viagem que eu vou fazer 22 dias, porque senão você vai levar um monte de coisa. Então, assim, começa no final de semana, pega um feriado maior, pega umas férias de uma semana e vai aumentando esse trecho, assim. Isso muda até pro conforto da garupa e você se conhece mais como piloto. Mas voltando para essa questão de conforto da garupa, assim, como que você se prepara para uma viagem de moto? Eu acho que eu me preparo psicologicamente. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Pra mim faz muita diferença eu saber se eu vou pegar um trecho de 900 quilômetros ou se eu vou pegar um trecho de 100. Mas você já fez 900 quilômetros, primeira viagem de cara, assim? Não. A gente começou fazendo viagens pequenas, né? E aí aos poucos foi aumentando. Porque realmente isso também te dá mais segurança. Eu acho que, né, tudo é melhor começar aos poucos, até de repente você faz uma viagem de 900 quilômetros, você acha horroroso, você nunca mais vai subir em cima de uma moto. Não é por aí. Começa aos poucos, vai num cinema, vai almoçar, vai jantar, vai, sei lá, vai no final de semana, enfim, vai jantar em outra pouquinhos. cidade, vai almoçar em outra cidade. Exato, vai fazendo aos pouquinhos que você começa a pegar gosto para aquilo, né? O Léo começou a andar de moto, para mim nunca foi uma coisa tipo, uau, eu tenho o sonho de andar de moto e então agora vamos, uhul. Não, eu fui aos poucos, era uma coisa que ele curtia, então eu comecei a ir junto para acompanhar. Hoje em dia eu gosto, né? Mas eu também gosto de estar no garupa, né? Tipo, isso também é outra coisa. Acho que cada um também curte de um jeito aquele momento, né? Então acho que se respeita, mas tenta, né? Que isso faz diferença. Agora sim, tudo que a gente está falando aqui é referente às motos que a gente já teve, que eu já tive. Então, assim, em relação ao conforto, você andar 900 km numa moto, numa Dyna, é muito diferente você andar 900 km numa Heritage, numa Softail Heritage. Então, a moto que você tem, isso influencia demais. Eu, particularmente, adoro a Dyna, gosto muito da Dyna. E, infelizmente, para garupa, não é a moto mais confortável do mundo. Mas a Ju já teve a experiência de andar, por exemplo, numa Softail Heritage, em Portugal. E também numa Iron, numa 883 Iron, numa Sportster. E também andou já numa Bros 160, uma Honda Bros 160. Dessas motos, me diz um pouco aí, qual que você achou mais confortável e por quê? A gente já sabe a resposta, mas... Na Heritage, sem dúvida, é mais confortável. Né? Ela é maior, ela tem um banco maior, o CC-Bar é maior, enfim, aí não tem... É indiscutível, assim. Entre a Iron e a Street Bob, elas realmente são bem parecidas em termos de conforto pro garupa, né? Então realmente não senti. E a Bros a gente não chegou a viajar, era mais passeio dentro da cidade e tal, não tinha esse bar. Então assim, também não... Era a época que eu andava de moto sozinho. Então, voltando a essa questão de preparação da viagem, assim, o que você normalmente faz ali antes de viajar, assim? Você gosta de conhecer o caminho que você vai rodar ou então deixa tudo nas minhas costas, digamos assim, e só vai? Não, eu gosto de dar uma olhada. Eu gosto de ver até para eu saber o que vem,
né? Então, quantos quilômetros são, para ter mais ou menos uma ideia da onde que a gente vai parar, né? Então, a gente vai parar a cada X quilômetros, então vai ser mais ou menos nessa cidade, naquela cidade. E isso também ajuda a você se manter, não ocupado, mas distraído, né, durante o caminho. Então, você sabe, vou sair de São Paulo, então eu vou pro Rio. Legal, eu sei que Cruzeiro tá no meio do caminho. Então, quando chega em Cruzeiro, você já tem noção. Fala, ok, eu tô no meio da cidade, tô no meio da viagem. Então, também te ajuda a ir se localizando, porque a gente ali atrás não tem acesso, por exemplo, a um GPS, se quiser, né? A gente não tem acesso a nenhum outro equipamento que vai conseguir te localizar. No carro você tem ali um GPS ou um Waze ou o que quer que seja que você consegue ir acompanhando junto. Na moto não. Então você conhecer o trajeto é legal. Eu vou olhando as placas também. Então aquelas placas da cidade, aquelas placas da estrada mesmo, que vão marcando de 1 em 1 quilômetro. Eu vou olhando pra saber, tipo, passaram 10 quilômetros, passaram 20. Putz, a gente parou, da última vez eu tava no quilômetro 150. Então a próxima vez que a gente vai parar vai ser no quilômetro 50. Isso ajuda você também a ir se distraindo ali durante e conhecendo também, né, a cidade, as estradas, conhecendo o entorno, enfim, conhecendo o lugar que você tá, né? Você tá ali ambientado. Eu acho que o fato da garupa participar dessa etapa de planejamento da viagem faz com que ela participe e esteja mais integrada na viagem como um todo, assim. Então isso é muito importante. E o outro assunto, assim, que as pessoas falam muito, questionam muito, e que principalmente, assim, que tem uma diferença muito grande entre viajar sozinho e viajar com garupa, que é a questão de quanto em quanto tempo parar. Pra garupa, você fazer trechos muito longos não é muito legal, pelo menos assim, meu ponto de vista, claro. Porque eu acho que se você vai parando mais, você evita de ficar com dor, né? Então, assim, por exemplo, você pode fazer 400 quilômetros, mas quando você chegar no final desses 400 quilômetros, você vai estar quebrada. Então, assim, o ideal é você fazer, pelo menos do meu ponto de vista, né? Você fazer paradas menores, porque você consegue durar mais. Então, tipo, a gente parava a cada 100 e poucos quilômetros, né? Isso foi bom, porque ajudou a conseguir fazer mais quilômetros no total. Se a gente tivesse parado 1 em 400, eu jamais conseguiria fazer outros 400. Eu ia querer parar, talvez, daqui a 50 quilômetros, né? Então, acho que ajuda se você tem esse planejamento mais constante, né, para chegar mais inteira no final da viagem, assim. Então, assim, não adianta você ter uma moto que tenha 20 litros de tanque de combustível e que rode 400 quilômetros, mas você tem que pensar na sua garupa, assim. Então, muita gente aí questionou, assim, a questão, por que você não parava com 200 quilômetros, 300 quilômetros? Cara, sozinho eu ando 300 quilômetros tranquilo, mas quando eu tô com a Ju, eu paro no máximo em 200 quilômetros. Quando são trechos muito, muito longos e a gente está há muito tempo, muitos dias na estrada, eu acabo diminuindo para 150 quilômetros. Então, basicamente é isso assim, que a gente faz e tem dado muito certo. Sim, isso faz bastante diferença. E às vezes, quando era, sei lá, algum trecho que a gente não conseguia parar, e aí, só que eu precisava dar uma esticada, a gente se falava, eu falava pro Léo, eu posso levantar? E aí o Léo estabilizava a moto, falava, beleza, pode. E aí eu apoiava, né, ali no apoio, dava uma levantada para conseguir esticar as costas, enfim, conseguir dar uma alongada, porque isso também ajuda, né? Não é a mesma coisa do que você levantar, comer alguma coisa, tomar alguma coisa, enfim. Não é a mesma coisa, mas também dá uma aliviada. Então também é uma solução, às vezes, se você não consegue parar com intervalos menores, por algum motivo não deu e aí precisou fazer mais, enfim, isso também ajuda um pouco a dar umas levantadas de vez em quando. Ou até eventualmente parar num acostamento, ficar 5 minutos ali em pé, enfim, aí voltar. É sempre uma opção também, mas eu acho que vale a pena porque ajuda a viagem a ficar menos sofrida nesse sentido de conforto. E a questão, eu acho que não é a quilometragem, assim, o máximo que eu acho que eu me lembre que a Ju fez, né, que eu fiz com a Ju, foram 900 quilômetros em um dia, pouco, mais ou menos isso aí. Mas tem a questão, assim, do estado da estrada. Então, se a estrada for muito esburacada, ou se você pegar trecho off-road ou qualquer coisa do tipo, isso influencia muito, assim. O tempo, inclusive o tempo que você vai ficar na estrada, porque às vezes você pode rodar 500 km e ficar 15 horas na estrada.
Às vezes você pode ficar os mesmos 15 quilômetros e rodar 1.000 quilômetros num dia. Então, assim, isso varia muito de trajeto para trajeto e por isso que é legal a garupa saber, assim, o que ela vai enfrentar ali naquele dia, assim, né, para estar mais preparado. Sim, isso faz bastante diferença. Se você vai pegar um ripio, se você vai pegar se é 100% asfalto, enfim. Para mim, pelo menos, faz bastante diferença eu saber o que vem pela frente. Né? Se são 900 quilômetros, se são 100 quilômetros. Então, assim, até às vezes aqui, se a gente vai fazer alguma viagem, eu sempre pergunto pro Léo, pra onde que a gente vai? Vai pra cidade não sei das quantas. Beleza, aí eu olho, sei lá, são 300 quilômetros. Você chegou na cidade não sei das quantas e aí quer estender pra outra, eu vou olhar quantos quilômetros são pra essa outra pra eu saber, né? Pra eu conseguir me planejar também ali psicologicamente, porque se eu vou achando que é uma viagem de 200 e aí de repente eu descubro que são 600, pra mim é muito ruim. Eu fico, psicologicamente me afeta, então eu prefiro realmente saber e ir acompanhando, enfim, eu acho que é mais prazeroso. Um alinhamento que os dois precisam ter e essa parceria também, né? Assim, de você falar para sua garupa o que ela vai enfrentar ali e ela se preparar e tal e ajudar o piloto também, você a rodar aquele trecho, ser mais prazeroso possível, assim. E esse é um ponto até que já puxando um gancho aí para outro assunto, que é assim, o papel da garupa numa viagem. Qual é, assim, para você? Eu acho que é você assessorar o piloto da melhor forma possível, né? E aí, seja na estrada ou até fora da estrada. Então, quando a gente fez agora essa viagem para a Argentina, uma das coisas que a gente viu que funcionou bem e que nos primeiros dias não estava acontecendo, que a gente realmente aprendeu durante a viagem, é de separar papéis, né? Então, a minha função era da gente chegar no hotel, era eu que colocava tudo para carregar, né? Então eu que tirava todas as coisas da mala, botava tudo para carregar, via todas as baterias, depois botava tudo no lugar certinho para no dia seguinte, quando a gente fosse sair, garantir que tá tudo 100%. E o Léo não precisava nem se preocupar com isso, né? Se estava guardado, se não estava guardado, o papel, tipo, tirar da mala, carregar e voltar tudo para mala era uma função minha, né? O Léo, ele olhava mais, tipo, os pedágios, a estrada, qual que vai pegar, qual é o melhor caminho, não sei o que, era ele que olhava e eu ajudava na questão da gasolina. Tá, então a gente vai pegar esse trajeto, onde é que tem posto, onde que não tem, e aí a gente ia fazendo isso junto. Essa parceria é muito legal. Em relação à estrada, eu acho também que é super importante você manter ali a parceria, né? Então você tá atenta para ver se tá no momento mais tenso, se tá na hora de você ficar quieta, ou se tá no momento mais tenso, se tá na hora de você dar algum tipo de apoio, do tipo, tá acabando, vamos, ou então como é que eu ajudo, quer que eu saia da moto, quer que eu empurre, enfim, né? Como que você consegue ajudar naquele momento ali, afinal de contas são dois, né? Então, essa parceria ali em cima da moto também é super importante. Na questão de pedágio também, né, eu acho que ajuda muito. O que eu normalmente faço? Eu coloco o dinheiro o mais trocado possível num dos bolsos da jaqueta, né, e aí eu tento colocar meio que 2 bolinhos, um bolinho com as notas maiores e um bolinho com as notas mais trocadas. E aí, quando a gente está chegando no pedágio, a gente se preocupa sempre em ver quanto que vai ser. Então, isso, quando eles começam a anunciar nas placas lá atrás, a gente já olha e fala, então vai ser R$2. Aí eu penso, eu tenho nota de R$2? Se eu tenho, eu já vou direto na nota de R$2, ou então vai ser R$2,30. E aí eu eu tento lembrar sempre quais as moedas que eu tenho no bolso. Então, quando recebe troco, por exemplo, eu vejo, eu tenho uma moeda de 20, eu tenho uma moeda de 2, porque isso ajuda na hora que você chegar no próximo pedágio, você já vai saber se você vai conseguir dar o dinheiro certo, se você vai precisar ter troco, pegar uma nota maior, enfim, para conseguir ter o mínimo de controle para fazer ser mais rápido. E o que eu também evito de pegar é aquele recibo, né? Porque você já não consegue ver direito, porque você tá com capacete, então normalmente quando você pega no bolso, você pega e bota aqui para conseguir enxergar direito. Então, se você tem nota, moeda, recibo dentro do bolso, acaba ficando meio confuso. Então, a gente normalmente pede, deixa o recibo lá com a moça e aí só realmente paga e vai embora. E é legal, nas paradas, aproveitar
para arrumar o dinheiro, né? Arrumar ali a questão do que você recebeu de troco e tal, moeda, essas coisas. E aí nessa hora das paradas organizar as coisas, não é isso? Também. Quando às vezes eu vejo que já passou por muito pedágio, eu tô meio perdida e eu aproveito que a gente parou pra tentar dar uma organizada na situation. Boa. O último ponto que acho que é legal perguntar é em relação à comida na estrada, assim. O que você costuma fazer, o que você costuma comer, o que você busca, como você busca se alimentar numa viagem, assim? Eu prefiro comer coisas mais leves, porque eu acho que quando você viaja muito pesado, primeiro que a chance de você ter sono é muito maior, né? E fora que fica meio desconfortável, eu acho. Acho que a moto é uma coisa tão leve, é uma coisa tão gostosa que eu prefiro estar mais leve. Então, por exemplo, na viagem da Argentina, a gente tomava um café da manhã super básico, sei lá, uma torrada com um café com leite, alguma coisa assim. Levava maçã quando dava para comer durante a estrada, mas a gente evitava... a fruta que desce, né? Normalmente maçã é mais prático, porque você só bota numa sacola e vai, a banana pode amassar, enfim. Mas eu acho que o ideal é tentar comer sempre mais leve, que ajuda. Eu acho que deixa a viagem mais confortável e espera para comer o que for mais pesado num jantar, ou quando chegar realmente em algum lugar que vai ficar mais tempo. E a gente acaba parando nos postos de gasolina. Quase todos os postos de gasolina hoje em dia tem conveniência, né? E você acaba comendo sempre alguma coisinha. Então, na hora de comer nesses postos, não colocar talvez uma coisa mais pesada, buscar coisas mais leves. É mais difícil, mas é melhor, né? Eu acho. Pelo menos eu me sinto melhor assim, né? É tentar não comer muito, que eu acho que fica meio incômodo. É isso. Então, esse foi um vídeo que a gente usou bastante aí dúvida das pessoas que mandaram nos comentários em outros vídeos e também no Instagram. Se você segue o canal, mas ainda não segue lá a gente no Instagram, o Cycle Club no Instagram, convido você a conhecer também, porque tem bastante informação legal que eu passo lá, que às vezes eu não passo aqui no YouTube e vice-versa também. Então, muita coisa que está aqui no YouTube não vai para o Instagram, mas o Instagram é uma outra ferramenta de comunicação que acaba sendo mais rápida que o YouTube, né? Eles se complementam. Eles se complementam, exatamente. Então é isso. Mais alguma dica que você gostaria de falar aí? Eu acho que aproveitem, né? Então, se você tem a oportunidade de estar numa garupa, por que não vai aproveitar, né? Então vai, viaja, anda, faz qualquer coisa, mas assim, tenta, né? Eu acho que você também tem o direito de não gostar, mas eu acho que tentar sempre vale, né? Acho que vale o esforço, né? Porque se é uma coisa que o seu companheiro, o seu namorado, marido, caso, o que quer que seja, né? Se gosta tanto, é uma coisa que dá tanto prazer, é realmente muito gostoso poder aproveitar junto, né? Não significa também que você vai em todas as vezes. Tem muitas vezes que o Léo vai sozinho, eu tenho outras coisas para fazer, eu falo, não vou, porque eu tenho que fazer minhas coisas também. Mas você também ter essa parceria é muito legal e fortalece muito, eu acho, a relação, né? Vocês se conhecem também muito mais. Eu acho que é muito rico, Eu recomendo todo mundo que tiver essa oportunidade, eu acho que vale a pena. Pô, legal. Eu acho que você se conhece mais como pessoa também, né? Muito. Mas o mais importante, como a Ju falou, é divirta-se. É. Então é isso, a gente fica por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!